Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, e pecadores em geral. Estou aqui nessa bagaça, você tem os santos palavrões. Tira as crianças da sala. Um ancião, quer ouvir uma sacanagem aqui? Não, mas é sacanagem da braba, da pesada. É aquela sacanagem que mata, velho, igreja, que mata almas, que joga no precipício, nos quintos dos infernos. Ancião corrupto. Um cara desse, não, tem muita gente assim. É por isso que o capeta, a estratégia do diabo é o quê? É fazer pacto com o ancião, com o cooperador de jovem, com o diácono, com o ancião regional, porque no púlpito, o púlpito tem credibilidade. Então é o púlpito que fala essa merda aqui, que eu vou postar um áudio aqui, que eu vou analisar um áudio pequeno aqui. É isso aqui que contamina tudo, que mata milhares de almas. Ancião assassino de almas, ancião corrupto. O cara falar uma merda dessa aqui, eu vou postar o áudio aqui, vou analisar e vou te mostrar por que ele é corrupto e assassino de almas. E não é só ele não, todo o ministério da congregação está assim. E outros vigaristas em geral. Escuta aqui. Nesta noite. Escuta aqui. Glória, Senhor, aleluia. Porque tu és escolhido de Deus. Escuta aqui. Tu és escolhida de Deus. Escuta essa sacanagem aqui. Escolheu Samuel? Não foi Deus que escolheu Samuel para profeta? Não foi Deus que escolheu Saul para ser rei, irmãos? Colocou nele poderes, né, irmãos? E Saul é um homem que, a princípio... Esse bicho aqui é um ancião de um bairro em São Paulo, numa vila aí, famosa em São Paulo. É vila, sabe? Em São Paulo. Esse bicho aqui é quem comanda o gado dele lá. Olha só a sacanagem que esse cara fala. Irmãos, porque naquele tempo não tinha a palavra de Deus como temos hoje. A palavra de Deus era dada ao homem, ao profeta. Aqui ele disse que naquele tempo não tinha a palavra de Deus como tem hoje. É porque cada esquina tem uma merdinha de culto da congregação, ele fala que aquilo ali é a palavra de Deus. Sabe? Não tinha. Não tem gente santa que queira. Isso é sempre pouco. Mas de ter teve, sempre teve. Samuel, Deus se usava do profeta, e o profeta relatava aos homens as necessidades, aquilo que Deus queria, qual era a vontade de Deus. Presta. E Saul, irmãos, obedecia. A princípio, ele obedecia, né, irmãos, a palavra, ele obedecia o conselho, né, irmãos, que o profeta dava para ele. Mas chegou o momento da sua vida, irmãos, numa decisão que Deus havia dado, né, e falado pelo profeta, que Saul destruísse todos os amalequitas. Mas, irmãos, Deus não aceita, aleluia, as coisas feitas pela metade. Quando Deus nos recomenda, Ele quer na sua totalidade. Tá falando que Deus recomenda. Deus não recomenda. Porra, Deus é o dono da porra toda. Ele não recomenda, ele manda. Deus não é um bosta qualquer, ele manda, rapaz. Então quando Deus mandou fazer alguma coisa, não é recomendação, é uma ordem. Deus não recomendou Saul fazer uma coisa, Deus mandou ele fazer. Mandar, do verbo mandar, não é recomendar. Recomendar, eu recomendo uma coisa, o outro lá recomenda, e você tem o direito de não fazer se quiser. Você está só recomendando. Recomendar é um bunda mole que manda outro fazer alguma coisa, e se o outro não fizer, não dá em nada. Deus não mandou Saul, Deus não recomendou a Saul, ele mandou Saul destruir os amalequitas. Por que um vagabundo desse, um ancião assassino desse, assassino de almas desse, fala assim, recomendar?
Ele fala isso para relativizar, profanar, tornar uma coisa comum, como se Deus mandasse uma coisa. Ali está congregado os pecadores ser bestas. Então, quando Deus recomenda, então você faz se você quiser. Porque Deus recomendou, se ele recomendou a Saul e Saul não fez, então ele pode estar recomendando ali e você não fazer. Ele está profanando, ele está tornando uma ordem de Deus uma coisa simples, uma recomendação. Ele está passando para a igreja ali está entendendo que o que Deus está mandando ali é só uma recomendação, está só recomendando. Mas se você não fizer, não vai dar nada. Continua. Deus recomendou que eliminasse todos aqueles amalequitas, todos, inclusive os animais, inclusive todos os seres humanos. Mas acontece, irmãos, que no coração de Saul, ele culpou, né, algum daqueles animais, as ovelhas, e trouxe, irmãos, né, e volta para aqueles... Olha, o que ele fala de recomendar é isso aqui, ó. Vê só o que é um ancião corrupto. O que é um ancião vigarista? Um cara que torce a palavra, um cara que adultera a palavra. Olha aqui, ó. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Manda. Aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei o que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Os amalequitas, aqueles lá que não deixaram o povo passar. Então o Senhor foi executar a justiça, uma vingança. Então ele mandou Saul destruir os amalequitas. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. É uma ordem isso aqui, não é uma recomendação. Um vigarista desse, esse maldito ancião, esses malditos do ministério, então aqui um ancião, o cooperador também vai dizer a mesma coisa, o cooperador de jovem também vai dizer a mesma coisa, o ancião que está abaixo dele, todo mundo está abaixo dele, todo mundo que ouvir ele, também vai dizer, vai ter aquilo, vai ter uma ordem de Deus como uma coisa recomendada. E não é. Sabe? Então ele fica ensinando essas porcaria, essas merda. E o povo, então se Saul fez aquilo lá, era só uma recomendação, ele podia, sabe? Presta atenção aqui, foi uma ordem que Deus mandou. Vê só no que deu. E você não viu a pior parte ainda. Aqui, ó. Sacrifício ao Senhor, como se Deus precisasse de sacrifício a Ele. Presta atenção. Ou precisasse de alguém, de alguma coisa, de um outro rebanho, ou de uma outra nação, de um outro estado. Deus não precisa dessas coisas, irmãos. Aleluia. Deus quer o coração do homem inclinado a servir a Ele, a temer a Ele, e a obediência, irmãos. Ou de desobediência. Ele não pecou de morte, na verdade, irmãos. Escutou? Escutou o que ele falou? Não, não, se ajeita aí, escuta aqui essa sacanagem aqui, ó. Olha aqui, escuta aqui essa sacanagem. Escuta essa sacanagem direito. Para você não dizer que eu tô, sabe? Escuta. Inclinado a servir a Ele, a temer a Ele e a obediência, irmãos. Ou de desobediência. Ele não pecou de morte, na verdade, irmãos. Ele está dizendo que Saul não pecou de morte. Aí o povo que está congregado e o povo que ouve uma merda dessa, Saul desobedeceu uma ordem direta do Senhor. E ele está dizendo que não pecou de morte. E eu vou ler aqui a palavra que ele leu no culto. Quando ele chegou nessa palavra, ele saiu pela tangente. Olha. O cara dizer que Saul não pecou de morte. Todo mundo que tiver 12 neurônios na cabeça e entender um pouco de Bíblia, sabe o que aconteceu com Saul. O Senhor rejeitou Saul. Saul morreu, o filho de Saul, Jonatas, morreu. As desgraças de Saul começou depois que ele não cumpriu o que o Senhor mandou. E Davi foi ungido rei por quê? Porque o Senhor rejeitou ele. E por que o Senhor rejeitou ele? Por causa da desobediência. E esse vigarista vagabundo, que se diz ancião, está dizendo que Saul não pecou de morte. E o que é que você ouve hoje aqui no YouTube?
E o que é que você ouve nas congregações? E o que é que você ouve desses vagabundos, desses vigaristas que andam pegando Bíblia que você vê por aí? É que não existe pecado de morte. Não é isso que você ouve? É que nada é pecado. E nada é pecado de morte. Porque esses caras que pregam isso, inclusive esse vagabundo aqui, esse pessoal vigarista, eles pregam por divisas, por receita, por dinheiro, por interesse, rapaz. Eles são comerciantes, eles são vendedores. Eles não querem pregar a verdade, porque a verdade não dá dinheiro. Então o cara vem me dizer que... E eu vou lhe mostrar aqui, onde ele leu a palavra lá no culto, que como é que um cara, além de ser sem vergonha, safado, um pecador sem vergonha, e você ser besta, burro, ignorante, não tem nem coragem de... É por isso que o ministério não gosta de você criticar eles. Por que eles pregam para você não criticar? Porque na descida do culto, se você for pegar a Bíblia, chegar lá, enquadrar ele e dizer: ô irmão, que é isso? Você falar que o que Saul fez não é pecado de morte? Saul foi rejeitado por causa desse pecado. Por isso que eles não gostam. Continua aqui. Foi um pecado de morte, mas foi um pecado, a desobediência gerou um pecado, irmãos, que desagradou a Deus. Não é assim, irmãos? Então, Deus se entristeceu, puxa vida, coloquei ele, né, como rei, e ele não obedece, né? Ele faz as coisas pela metade, e aquilo ali entristeceu o Senhor, irmãos. Mas no coração de Samuel, o profeta, ele tinha dó. Como diz a palavra, né? O Senhor fala: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? No coração do profeta havia dó, ele tinha um sentimento de dó, porque ele viu que Saul, ele errou, irmãos, ele cometeu uma transgressão, ele não foi feliz na sua decisão. Não foi feliz. Mas ele errou tentando acertar, né, irmãos? É o que dá a entender essa palavra. Ele errou diante de Deus, tentando acertar. Esse vagabundo aqui está dizendo que Saul desobedeceu a Deus tentando acertar. Sabe o que ele quer falar aqui isso na igreja? O cara vai, o pecador ser besta, o povo vai na igreja buscar a tal da palavra. Aí o povo na vida, em casa, no dia a dia da vida, ele anda fazendo as coisas para viver e aí trata mal um aqui, dá um jeitinho ali, a corrupção nossa de cada dia, lá no trabalho, lá na escola, lá com a família e tudo. Aí faz as trapalhadas, faz as sacanagens, e aí vai lá buscar a palavra. A pessoa faz a sacanagem no seu dia a dia e ela percebe que fez a sacanagem, cometeu deslizes, põe intencionalmente, ou às vezes não, mas na maioria intencionalmente. Aí você ser besta, comete o pecado dele intencionalmente, aí vai na igreja. Chega lá, ouve um vagabundo desse dizer que Saul pecou, desobedeceu, não intencionalmente, tentando acertar. O cara descumpriu a palavra de Deus e esse vagabundo está dizendo que ele não quis fazer aquilo. Aí o que é que o CC besta lá no banco tá... se Saul errou tentando acertar, aí o CC besta que fez a safadeza lá no seu dia a dia também está dizendo que errou tentando acertar. Sabe? Essa é a lógica do filho do diabo. Essa é a lógica do diabo. É assim que Satanás semeia o joio, pregando para você, para o babaca, que você errou, pecou tentando acertar. Adão também comeu aquela fruta tentando acertar e jogou embaixo do tapete a sacanagem. Ó, vamos um pouquinho aqui. Ele está ele tá relativizando o pecado, transformar um pecado numa coisa comum. Todo vigarista não prega isso. Se você pregar a verdade, ele diz que você é moralista, que você você pratica isso aí, sabe? Então está relativizando. Ele aqui está relativizando o pecado. Se Saul fez aquela sacanagem tentando acertar, o Davi
também fez aquela sacanagem tentando acertar. É por isso que hoje ninguém prega pecado. Todo mundo diz que pecado, não existe pecado de morte, é só aquela tal de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele nem sabe o que significa blasfêmia. Blasfêmia é uma palavra em hebreu. Ele nem sabe o que significa aquilo. E alguns até sabem, mas como é vigarista, como é comerciante, então não vai dizer. Sabe? Então, hoje em dia, tem pecado hoje em dia de morte? Não, todo mundo fala, não tem pecado de morte, não, pode fazer o que você quiser aí. Igual esse cara tá falando aqui. E eu vou mostrar para você. Ele errou diante de Deus, tentando acertar, achando que ele ia oferecer aquelas ovelhas em sacrifício a Deus. Mas não era isso que Deus queria. Deus só quer a obediência do coração do homem, irmãos. E o Senhor manda esta palavra bem simples para... Se Deus só quer obediência, por que desobedece? Olha aqui, ó. Por que Saul transgrediu? Por quê? Vou lhe mostrar. Aqui, ó. Por que, pois... Aqui, ó. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça diante das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. O Senhor disse: vai e destrói. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Porque Saul e o exército de Saul, eles foram para guerrear contra os amalequitas. Eles venceram os amalequitas. E aí o que é que aconteceu? O Senhor mandou destruir tudo. Mas os soldados de Saul e Saul, como Saul, bunda mole, viu os soldados pegando os despojos e levando para si, para não destruir, em vez do cara ter destruído os despojos, que o Senhor mandou destruir, cada um pegou seu despojo, pegou ouro, prata, ovelha, gado, escravo e levou embora, para ficar rico. Ou seja, aqui cobiçou o despojo do inimigo, cobiçou o que ele não era para cobiçar. E Saul, bunda mole, covarde, chefe do exército, em vez de dizer não, é para destruir tudo, o que ele disse? Ele deixou. Foi a primeira transgressão dele. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Qualquer bosta, qualquer filha da puta morrerá se descumprir a ordem de Deus, rapaz. Sempre foi assim, sempre será assim. Ontem, hoje, eternamente. Vai tomar no rabo. Sabe? Não interessa se você acredita ou não. Problema seu, meu amigo. Se o cara pregar a Bíblia e não pregar isso, ele é vigarista, ele é comerciante. Ele é mentiroso, desgraçado. Porque se a ordem de Deus está aqui escrita aqui, aí, do Velho ao Novo Testamento. Descumpriu, meu amigo, e tem o mesmo fim de Saul. Então o Senhor disse: olha, é para destruir tudo. Mas os soldados de Saul, o exército de Saul, cobiçou o que não era para cobiçar, engordou os olhos e foi pegar o despojo para ficar rico. Como fez o servo lá de Elias, né? Que Elias curou o Amã, e aí o Elias não quis o dinheiro. Aí o Geazi foi lá e diz: olha, Elias falou para você me entregar, mentindo que o profeta não tinha falado aquilo. Aí o Amã deu o saco de dinheiro para ele e ele levou embora, chegou lá e enterrou. A lepra ficou com ele. Cobiçou o que não era para cobiçar. Cobiçou, meu amigo, não cobice nada. A ordem é assim, é assim. A ordem é assim, é assado. Então não cobiça nada. Então aqui os soldados de Saul cobiçaram, não destruíram o despojo que era para destruir, levaram embora para ficar rico, desobedeceu a ordem do Senhor. Aqui, ó. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo
tomou do despojo, ou seja, botou a culpa no povo. Assim que nem Adão botou a culpa em Eva. Então Saul botou a culpa no povo, sendo que ele é o chefe do povo. O povo aqui é o exército. Então Adão comeu a fruta que não era para comer, botou a culpa em Eva. Aí o Senhor veio, puniu Eva, puniu Adão, puniu a serpente. O Senhor não quer conversa, desculpa. O Saul era chefe do exército, então ele tinha que chegar no exército e dizer, não vai levar nada para destruir tudo. Não, mas ele é bunda mole, sabe? Sabe que nem ancião bunda mole? Que vê as coisas erradas na congregação e não fala nada? Aí lava as mãos, pousa de Pilatos e faz de conta que não está vendo? Pau no rabo de pecador, rapaz. Pecador tem que se fuder. Fica dando uma de João sem braço para quem? Para Deus. Aí, assim como Adão, Saul viu o povo lá e deixou. Ele achou que não ia dar nada para ele. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, do anátema, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Se Deus quisesse aquela merda daqueles despojos dos amalequitas, ele teria mandado destruir, rapaz. Deus não queria aquela merda. Se ele quisesse, ele não tinha mandado destruir. Se ele mandou destruir, é porque era para destruir. Não interessa. Vai contestar o quê? Ele mandou, está mandado. Você vai contestar? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O vagabundo lá não pregou que o Saul estava tentando acertar? Né? E o Saul desobedeceu uma ordem do Senhor. Você conhece alguém que desobedeceu uma ordem do Senhor e se deu bem na vida? Conhece? Você conhece? Se você aí que é crente, lê a Bíblia, você lê Bíblia. Você conhece a Bíblia? Do primeiro de Gênesis ao Apocalipse. Você viu alguém desobedecer ao Senhor e se dar bem? Vai se lascar, rapaz. Por que esse povo hoje se acha assim? Porque esse povo está contaminado, rapaz. Esse povo está pervertido. Esse povo é corrupto. Esse povo é adulterado. O ancião, o cooperador, o diácono, o ministério, o maldito ministério, o povo é tudo corrupto. E gente que prega a Bíblia também. Está corrompido pelo dinheiro. Assim como o povo aqui viu as ovelhas, viu as vacas, viu o ouro, a prata, os despojos de guerra. Aí, com pretexto de sacrificar o Senhor, imagina o cara pegou um despojo lá de 10 cabeças de gado. Aí sacrificava lá um ao Senhor e ficava com 9. Sabe a desculpa? Sabe a coleta, a desculpa de construir igreja e de ajudar pobre? Aí vou fazer uma coleta aqui para ajudar uma pessoa que está necessitada. Então, aí ele colhe 1000 e chega lá só com 100. Então aqui os caras, pegou os despojos, depois disse que ia sacrificar o Senhor. Só que de 10 cabeças de gado que ele pegava, ele sacrificava 9 ficava para ele. Sabe? Aí dando um de migué e o Senhor vendo tudo, né? E quando isso acontece, o que acontece? Está fazendo o Senhor de trouxa. Está fazendo o Senhor de babaca. Sabe? Então, mas o povo tomou despojo de ovelhas e vacas, o melhor. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. E aí o cara, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que foi que Saul cometeu aqui? Uma rebelião. Ele se rebelou contra a ordem de Deus, igual um pecado de feitiçaria. E aqui o vagabundo fala que Saul não pecou de morte. Não é igualzinho hoje? As pessoas fazem, acontece, casa separa e acontece, faz as suas atrapalhadas e diz o quê? Pecado de morte, estamos cheios de falta. Não é a mesma coisa?
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar o quê? Porfiou contra Deus. Lutou contra Deus. Sabe? Porfiar, contendeu contra Deus. Deus mandou fazer uma coisa, ele contendeu e falou, não vou fazer não. Aí não fez. Contendeu com Deus. Aí, pau no cu de Saul. Pau no rabo dos pecadores. Pau no rabo dos pecadores ser bestas. Pau no rabo dos vigaristas. Que disse que não há pecado de morte. E qual foi o fim de Saul? Precisa dizer qual foi o fim de Saul? E o fim até do Jonatas, sobrou para o Jonatas. Sabe? Porque o rebelião... Aqui, ó. Porque a rebelião é como pecado... É a palavra do Senhor. Também, aqui, ó. E o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. E o cara... E o vagabundo... E o vagabundo aqui, ele diz que Saul não pecou de morte. E ele errou, atentando e o de Samuel, o profeta, ele tinha dó. Como diz a palavra, né? O Senhor fala, até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Onde está aqui? Não é assim, irmãos? Então, Deus se entristeceu, puxa vida, coloquei ele e a obediência, irmãos. Houve desobediência. Ele não pecou de morte, na verdade, irmãos. Não foi o ancião corrupto e assassino de almas diz que Saul não pecou de morte. Aqui na escritura, ó, porque a rebelião, aqui, ó, aqui, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas ex. Isso aqui não é pecado de morte. Ser rejeitado. E aqui o cara... É porque o cara acha que o Saul só foi rejeitado do ministério, do cargo. Então é um ancião corrupto, adúltero. E aqui é adúltero da palavra. Ele perverte a palavra para relativizar. E aí toda a igreja entende como se Saul desobedeceu ao Senhor, não foi pecado de morte, então eu fiz aquela sacanagem ali no dia a dia, também vai ser só tentando acertar. E em tentando acertar, pau no rabo dos pecadores. Sabe? Mas foi um pecado, a desobediência gerou um pecado, irmãos. Vai desobedecendo, vai. Aí, vai. Chegou a conta, meu amigo. A fatura chegou. Os pecadores, ser besta e pecadores em geral, pau no rabo deles. Agradou a Deus. Não é assim, irmãos? Então, Deus se entristeceu, puxa vida, coloquei ele, né, como rei. E ele não obedece, né? Ele faz as coisas pela metade. E aquilo ali entristeceu o Senhor, irmãos. Mas no coração de Samuel, o profeta, ele tinha dó. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Esse aqui, rapaz, ó, sabe ancião bunda mole que teme ao povo para não perder gente no culto? Deixa tudo para lá, põe tudo debaixo do tapete, não resolve nada, não fala nada. É o mesmo que acontece ou foi o mesmo que aconteceu com Saul. Gente que não quer corrigir o outro, porque o outro vai achar ruim e vai perder a amizade. É o mesmo que aconteceu com Saul. Teme ao povo, não quer contrariar ninguém. Tá vendo a sacanagem, não quer falar nada. Tá vendo o outro lá pecando, não quer falar nada. Ele é ancião, cooperador, diácono, encarregado de orquestra, cara do ministério. Ele tá vendo o povo lá andando errado, ele não fala nada, porque ele teme o povo, ele não quer perder gente na igreja, ele não quer perder aluno na escolinha, ele não quer perder música na orquestra, ele não quer perder gente no culto, ele não quer perder coleta, teme ao povo, não corrige o povo. Sabe pessoas que não falam nada um pro outro, tá vendo o outro lá fazendo atrapalhada e não tem coragem de corrigir, porque é bunda mole que nem Saul.
Não tem coragem de chegar no irmão, tá vendo o irmão indo pro precipício, não tem coragem de chegar nele para dizer, ó irmão, faz isso não, rapaz, isso é pecado perante Deus, faz isso não, isso é pecado perante Deus, faz isso não, isso é pecado perante Deus. Não, por que não faz? Por que nem Saul, bunda mole? Então, para o irmão lá não ficar chateado com ele, porque corrigiu ele, aí não fala nada. Esse tipo de gente Deus não quer, rapaz. É gente bunda mole. É por isso que o Senhor não revela nada para esse povo vagabundo. Porque é tudo gente bunda mole, sabe? Um não corrige o outro. Então o Saul aqui, aí o Saul aqui se tocou. Aí o Samuel falou, foda-se. Agora é tarde demais, meu filho. Vai chorar para lá. E aí quebrou a confiança para com o Senhor. Aí depois, agora pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Vai adorar o caralho, rapaz. Que adorar o Senhor, na hora que você teve a oportunidade de adorar o Senhor e fazer o que Ele mandou, você não fez. Agora vem com adorar, vai adorar o caralho, porra. Vai adorar o capeta lá nos quintos dos infernos. Vai se lascar. Não adorar merda nenhuma, rapaz. Teve a chance de adorar, não adorou. Agora sim. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor. Você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou. Porque a gente cobiçador, gente covarde, gente desobediente, gente rebelde, gente profana, desobedeceu a palavra do Senhor, o Senhor também vai mandar te lascar, rapaz. Aí fica lá, Samuel, vem te comigo. Aí Samuel, quem é, pô? O Senhor já te rejeitou, o que eu vou fazer lá com você? O cara é rei, pô. Imagina se não fosse um cara de banco. Então um pilantra desse aqui fica pregando que Samuel, que Saul não pecou de morte e o Senhor rejeitou ele. Então vá nessa onda aí de não ter pecado. Muita gente caiu entrou nesse caminho aqui do precipício. O Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor não tem ouvido as minhas fraquezas e tem vindo ao meu encontro. O Senhor não tem ouvido as minhas falhas e tem vindo ao meu encontro. Aqui, ó. Pau no seu rabo, rapaz. Vai se lascar. Você vai ver o fim disso. E virou-se Samuel para se ir. Ele lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. E aí, cada vez mais que tentava convencer Samuel, aí o Senhor irritava mais ainda. Rapaz. Não é fácil não. Até mais.